Palavra também abençoada do pastor Ney Yoshida. Estudamos juntos no Seminário do Sul, grande amigo. No final do seu sermão, ele falou de um exemplo de um pai que corrigiu o filho. E o pastor Ney, então, ele fez uma nota que eu quero ler para você. Diz assim o pastor Ney: o exemplo citado não é uma regra a ser aplicada. A violência física e verbal desmedida nunca se justifica. No relato citado, explicamos somente que um pai amava seus filhos, mas não soube como dizer isso em palavras, e com a sua atitude equivocada, demonstrou o amor pelos filhos. O pai errou. Nada muda esse fato. O correto seria o pai ter explicado a situação para os seus filhos e, se fosse necessário, aplicar algum tipo de correção ou disciplina adequado. Precisamos aprender a comunicação de coração para coração, que se manifesta pelas palavras e pelas atitudes. Olá, gente. Estou muito feliz de estar com vocês, de poder compartilhar alguns momentos sobre a Palavra de Deus e principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, de pandemia mundial, alguma palavra que venha trazer conforto, trazer direcionamento para a nossa vida. Eu gostaria de compartilhar nessa conferência sobre uma pessoa, para mim, muito especial, que me ensinou muito, mas ela não é nenhum estereótipo de herói, talvez você nem se lembre dela, é uma pessoa anônima, desconhecida, uma pessoa comum na Bíblia. Na verdade, eu creio que os grandes homens e mulheres de Deus são pessoas comuns, mas que fazem coisas extraordinárias nas mãos do Senhor. Já pensou? Já descobriu quem é? Eu acho que não, hein? Acredito que vai ser bem difícil, porque não é uma personagem realmente conhecida. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Está procurando aí? Encontrou? 2 Samuel, capítulo 21. Muito bem. Nesse texto, eu não vou ler o texto todo, mas você pode acompanhar na sua Bíblia aí, você pode ler mais tarde também. Nesse texto nós temos uma história impressionante. Davi e a nação de Israel estavam passando por um problema muito sério. 3 anos de fome. E aí o rei então procura a Deus, busca a Deus, busca uma resposta do Senhor. Coisa que muitas vezes nós não fazemos, né? Procuramos resposta no amigo, no irmão, no pai, na mãe, no pastor, e não buscamos no Senhor. Mas Davi buscou a resposta no Senhor, e a resposta de Deus foi bem difícil, foi bem dura. Deus disse para ele o seguinte: o problema é que Saul perseguiu e matou os gibeonitas de maneira injusta. Davi então procura os gibeonitas, tentando corrigir aquela situação, e pergunta para eles o que nós podemos fazer para que a ira de Deus possa se aplacar, para que essa fome possa terminar. Os gibeonitas respondem assim: não é por dinheiro. Davi, nós não queremos dinheiro. Mas Davi, rei Davi, o que nós precisamos é que 7 filhos de Saul sejam mortos, sejam enforcados. Palavra difícil, né? E foi o que Davi fez. Davi deu 7 filhos de Saul para serem mortos, e eles foram mortos. E o versículo que eu quero ler com vocês é o versículo 10 desse texto, que fala sobre essa nossa personagem tão especial. Diz assim o versículo 10: então Rispa, filha de Aías, pegou um pano de saco, estendeu-o para si sobre uma pedra, e desde o princípio da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, não deixou que as aves do céu se aproximassem deles durante o dia, nem os animais selvagens durante a noite. Esse é o nome da personagem, Rispa. Rispa era uma das concubinas de Saul, e ela teve 2 filhos que foram mortos junto com esses filhos de Saul, Armone e Mefibosete, como diz a Bíblia no versículo 8. Eu quero pensar com vocês 2 lições que Rispa deixa para nós sobre como nós precisamos cuidar da nossa família. Primeira coisa, permanecendo ao lado dos nossos familiares, estando presente na vida dos nossos familiares. Rispa não pôde fazer nada para salvar seus filhos,
Provavelmente ela deve ter assistido à morte dos seus filhos. E ela acompanha todo esse processo. E a Bíblia diz então que depois que eles foram enforcados, ela estende um pano de saco e fica sentada lá. E a Bíblia diz que desde o início da colheita da cevada até que as primeiras chuvas caem. Ou seja, mais ou menos 6 meses. Isso mesmo. Durante mais ou menos 6 meses, Rispa fica sentada cuidando dos seus filhos, permanecendo ao lado dos seus corpos. Aí você pode dizer, mas pastor, mas por que ela ficou lá? Já estavam mortos. Porque ela queria estar presente na vida dos seus filhos. E ela queria que realmente algo muito especial fosse feito na vida deles, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Mas lá ela mostra amor e permanece ao lado dos seus filhos, porque não só na morte, não só após a morte, certamente aquela mãe sempre esteve ao lado dos seus filhos. Queridos, nem sempre nós vamos poder proteger nossos filhos. Existem batalhas que nossos filhos, que nossos familiares precisarão enfrentar sozinhos. Existem batalhas que nós temos que enfrentar sozinhos. Mas podemos sempre estar do lado, permanecer do lado daqueles que nós amamos. E foi o que Rispa fez. Nas lutas e fracassos, nem sempre poderemos preservar os nossos, mas podemos estar ao lado deles. Foi o que Rispa fez. Permaneça ao lado daqueles que você ama. Seja presente na vida deles. De que forma? Gastando um tempo de qualidade, se comprometendo, tendo momentos de lazer, de brincadeiras, de sorrisos, mas também de lágrimas, de choro juntos, dando um ombro quando o outro precisa. Segundo lugar, segunda lição que eu vejo na vida de Rispa e nesse momento específico é que precisamos aprender com ela como cuidar da nossa família, honrando e abençoando nossos familiares. Rispa fez isso. Ela honrou e abençoou seus filhos em vida. Eu tenho certeza disso. Mas também na morte. Ela está lá para que os seus filhos fossem honrados. Por quê? Porque ela queria que eles tivessem um enterro digno. Você já deve ter visto isso. Quantas vezes morre uma pessoa, desaparece, as pessoas ficam procurando um corpo e aquilo é tão difícil. Enquanto não se acha aquele corpo para ser enterrado, para ser honrado, para ser dignificado, a dor permanece. Quantos estão vivendo isso? E Rispa queria isso. Então ela permaneceu lá para que seus filhos tivessem um enterro digno. E ela ficou lá 6 meses para que isso viesse a acontecer. Se você ler mais para frente, vai ver que o rei, ele entende isso depois. A partir do versículo de número 11. Então é feito um funeral digno para os filhos de Rispa, juntamente com o rei Saul, os restos mortais do rei Saul e de seu filho Jonatas. Todos eles são enterrados. E o versículo 14 diz que só após isso é que realmente a fome é aplacada e aquela praga termina no meio do povo. Eu gostaria de pensar com vocês 2 coisas então. Se nós podemos aprender algo com a vida de Rispa, 2 lições. Primeiro, permaneça ao lado de seus familiares. Segundo, honre e abençoe a vida deles. E eu quero terminar contando uma história para vocês, verdadeira. Alguns anos atrás, recebi no gabinete um rapaz, um professor universitário, um jovem muito inteligente, muito bem sucedido, mas com problemas de depressão profunda. Uma luta terrível dentro do coração. Orei com eles vários momentos, mas um dia específico, ele disse para mim: pastor, Deus tem mostrado para mim que eu tenho que acertar algo com meu pai e eu não consigo. E nós oramos então e ele contou essa história para mim. Ele disse que se lembra como se fosse hoje. Naquele momento, ele era um menino de talvez 8, 9 anos de idade e ele estava jogando fliperama com o irmão dele. De repente o pai dele chega naquele lugar e aquele lugar era frequentado por pessoas estranhas, não era um ambiente para uma criança estar, porque não era só fliperama, tinha coisas erradas lá. E quando o pai vê seus filhos, o pai arranca o cinto e sai batendo nos seus filhos no meio do fliperama. Não bastasse isso, ele gritar e bater nos seus filhos, ele sai na rua batendo nos seus filhos até chegar em casa. E aquele rapaz disse que quando ele chegou em casa, o pai disse: agora vocês vão apanhar. E bateu nos 2.
E ele disse, pastor, eu não consigo perdoar meu pai. Como é que uma pessoa pode ser tão curada? Como é que ele pode ter me humilhado, me envergonhado tanto, pastor? E nós oramos lá naquela manhã. E o Espírito Santo me mostrou algo que eu não estava enxergando, eu não sabia nem o que dizer para ele. Mas o Espírito Santo me mostrou algo que eu precisava ensinar para aquele rapaz naquela manhã. Eu disse para ele, sabe qual é o grande problema, rapaz? É que você está enxergando numa perspectiva diferente. Você sabe o que seu pai quis dizer para você naquele momento? E para as pessoas que estavam lá? Seu pai disse o seguinte, esses 2 meninos, eles são meus filhos. Eles não são qualquer. Assim como Rispa fez com seus filhos, esse pai disse para aquelas pessoas e para os seus filhos, eles não são qualquer, são os meus meninos. Eu vou proteger, eu vou lutar por eles, porque eles são meninos honrados. E você nunca compreendeu isso, mas você tem que entender. Naquela manhã, aquele rapaz teve sua vida completamente transformada, mudada, e acertou a vida com seu pai. É isso que Deus quer que você faça. Não desperdice mais seu tempo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Mas viva isso. Saia dessa conferência diferente. Como? Fazendo diferente. Não esperando. Não esperando que o outro faça alguma coisa. Seja você o fator de diferença. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. Que você possa aprender a cuidar da sua família, permanecendo ao lado e honrando. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão.